Fala, afiliados, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Menedino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre essa obra aqui, do Hume, os escritos sobre economia, do Kesney, quadro econômico dos fisiocratas, da editora Nova Cultural, da coleção Os Economistas. Essa obra aqui. Neste volume estão reunidas importantes obras de dois dos mais destacados economistas do século XVIII. David Hume, mais conhecido como empirista, mas era também economista, viveu de 1711 a 1776, e o François Kesney, que viveu de 1694 a 1774, nas quais são discutidas, entre outras questões, como a administração das finanças públicas, a liberdade do comércio, o mercantilismo e os rendimentos da terra. Em seus escritos sobre economia e ensaios publicados como parte dos discursos políticos, Hume defende ideias liberais, atacando a tese central do mercantilismo de que a riqueza privada é o fundamento da riqueza pública. Além disso, mostra que o comércio exterior exerce um importante papel de fornecer o estímulo inicial à indústria, aumentando dessa forma o número de empregos, a demanda interna e a riqueza nacional. Já em seu quadro econômico dos fisiocratas, publicado em 1758, Kesney mostra como funciona a circulação da renda entre as diversas atividades econômicas. Para ele, toda a riqueza se extrai da própria natureza e a agricultura é a única atividade geradora de excedente, um produto líquido que se distribui entre as diferentes classes sociais, sendo a classe dos agricultores considerada como a única produtiva. Depois o Adam Smith vai questionar isso. A indústria, na verdade, limita-se apenas a transformar produtos, enquanto o comércio constitui uma atividade estéril, que nada produz. O Adam Smith foi genial nisso, porque a Inglaterra não tinha recursos naturais, riquezas naturais, e aí então transformar as riquezas naturais é muito mais importante do que extraí-las da terra, plantar, colher e delas tirar ali a riqueza. E aí passou o trabalho a ser muito mais valorizado do que os recursos naturais, que são muito mais escassos, enquanto o trabalho humano pode ser reproduzido por qualquer ser humano, e os recursos naturais, muitos deles não são facilmente reproduzíveis. Mas precisa do trabalho humano também para extraí-los de alguma forma. Então, é uma polêmica interessante. O David Hume, filósofo historiador inglês de origem escocesa, costumava afirmar que o conhecimento humano, em qualquer das suas formas, não pode alcançar a certeza, mas apenas o provável. Em suas obras estão desenvolvidas algumas das teses básicas do liberalismo, como, por exemplo, inclusive foi amigo de Adam Smith, a de que a propriedade não é um direito natural, como queria o John Locke, e o seu primeiro fundamento é o trabalho. Apesar de que o John Locke diz que é o trabalho também que garante aí o nosso direito sobre a posse em relação àquilo que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho. As ideias exclusivamente econômicas de Hume estão incluídas em 8 ensaios, intitulados sobre o comércio, sobre o refinamento das artes, sobre a moeda, sobre os juros, sobre a balança comercial, sobre o ciúme do comércio, sobre os impostos e sobre o crédito público, que fazem parte da obra Discursos Políticos, no qual o autor trata dos problemas relativos ao comércio exterior, criticando a tese central do mercantilismo e mostrando que os empresários absorvem recursos que poderiam servir ao fortalecimento econômico do Estado. O François Kesney, economista e médico francês, foi sem dúvida o líder do movimento fisiocrático e uma das mais ilustres figuras do século XVIII. Cirurgião de grande renome na corte Luís XV, procurou criar uma ciência econômica semelhante às ciências naturais, defendendo suas ideias em obras como o Quadro Econômico dos Fisiocratas, publicado em 1758. O Kesney afirmava que a economia, na verdade, se reduzia a números, nada tendo a ver com questões morais, sendo, portanto, totalmente independente do processo histórico. Para ele, a vida econômica obedece a leis naturais que devem ser respeitadas pelos governantes, tais como a propriedade privada e a liberdade de ação. Assim sendo, não cabe ao Estado promover qualquer tipo de interferência na vida econômica. Os escritos de economia, sobre a economia do David Hume. Esta indústria é bastante favorecida pelo conhecimento inseparável das épocas de arte e refinamento, assim como, por outro lado, este conhecimento permite ao público tirar uma vantagem da indústria de seus súditos. Leis, ordem pública, polícia, disciplina, essas nunca poderão ser levadas a grau algum de perfeição antes que a razão humana se tenha aprimorado pelo exercício e por uma aplicação, pelo menos às artes mais comuns do comércio e da manufatura. Pode-se esperar que um governo seja bem formado por um povo que não saiba fazer uma roca de fiar ou utilizar um tear a contento? Sem contar que todas as épocas ignorantes estão infestadas de superstição que desvia o governo de suas tendências e perturba
os homens na busca de seu interesse e felicidade. O conhecimento da arte de governar naturalmente produz brandura e moderação, instruindo os homens acerca das vantagens das máximas humanitárias sobre o rigor e a severidade que levam os súditos à rebelião e tornam impraticável a volta à submissão, cortando todas as esperanças de perdão. Quando os ânimos dos homens arrefecem, ao mesmo tempo que o seu conhecimento se aperfeiçoa, este humanitarismo parece ainda mais notável e é a principal característica que distingue uma época civilizada dos tempos de ignorância e barbárie. As facções são, então, menos inveteradas, as revoluções menos trágicas, a autoridade menos severa, as sedições menos frequentes. Mesmo as guerras externas diminuem em crueldade e depois do campo de batalha, onde a honra e o interesse endurecem os homens contra a compaixão e o medo, os combatentes despojam-se do bruto e recuperam o homem. Tampouco devemos temer que os homens, ao perder a ferocidade, percam o espírito marcial ou tornem-se menos destemidos e vigorosos na defesa de seu país ou sua liberdade. As artes não têm o efeito de debilitar seja a mente ou o corpo, ao contrário, a indústria é seu componente inseparável dá nova força a ambos. E se a ira que se diz ser o estímulo da coragem perde um pouco da sua aspereza com a polidez e o refinamento, o sentido da honra, que é um princípio mais forte, mais constante, mais governável, adquire novo vigor com a elevação do gênio proveniente do conhecimento e de uma boa educação. A isso se acrescenta que a coragem não pode ter qualquer duração, ou ser de alguma utilidade, quando não for acompanhada de disciplina e habilidade marcial raramente encontradas num povo bárbaro. Os antigos notavam que Datames foi o único bárbaro a jamais conhecer a arte da guerra, e Pirro, vendo os romanos comandarem seus exércitos com arte e habilidade, disse com surpresa: estes bárbaros nada têm de bárbaro em sua disciplina. É de notar que, assim como os antigos romanos, dedicando-se unicamente à guerra, eram quase o único povo não civilizado que jamais possuiu disciplina militar. Assim, os modernos italianos são o único povo civilizado entre os europeus que nunca precisou de coragem e espírito marcial. Aqueles que atribuem esta efeminação dos italianos ao luxo, polidez ou dedicação às artes só precisam atentar para os franceses e os ingleses, cuja bravura é tão incontestável quanto seu amor pelas artes e sua aplicação no comércio. Os historiadores italianos dão-nos uma razão mais satisfatória para essa degenerescência de seus conterrâneos. Mostra-nos como a espada foi subitamente abandonada por todos os soberanos italianos, enquanto a aristocracia veneziana era ciosa de seus súditos. A democracia florentina dedicava-se inteiramente ao comércio. Roma era governada por sacerdotes e Nápoles por mulheres. A guerra tornou-se então um negócio de mercenários que se poupavam entre si e, para espanto do mundo, podiam empenhar-se um dia inteiro no que chamavam de batalha e retornar à noite a seus acampamentos sem o menor derramamento de sangue. O que principalmente induziu os moralistas severos a discursarem contra o refinamento das artes é o exemplo da antiga Roma que, juntando a pobreza e a rudeza, a virtude e o espírito público, ergueu-se a uma altura tão surpreendente de grandeza e liberdade, mas tendo aprendido com as províncias conquistadas o luxo asiático, do grego asiático, né? Caiu em todo tipo de corrupção, disso surgindo a sedição e as guerras civis, finalmente acompanhadas pela perda total da liberdade. Todos os clássicos latinos que estudamos na infância estão cheios dessas opiniões e unanimemente atribuem a ruína de seu estado às artes e riquezas importadas do Oriente, de tal modo que Salustio considera o gosto pela pintura como um vício em nada inferior à lascívia ou à bebida. Essas opiniões eram tão populares durante os últimos tempos da República que esse autor abunda em elogios à antiga virtude e rigidez romanas, embora ele próprio fosse o mais flagrante exemplo do luxo e da corrupção moderna. Fala desdenhosamente da eloquência grega, sendo, no entanto, o escritor mais elegante do mundo, e não só isso, como emprega para esse fim digressões absurdas e declamações, embora sendo um modelo de bom gosto e correção. Seria fácil provar que esses escritores se enganaram sobre a causa das desordens no Estado romano e atribuíram ao luxo e às artes o que na verdade procedia de um governo mal formado e da extensão ilimitada de suas conquistas. O refinamento dos prazeres e comodidades da vida não possui a tendência natural de acarretar a venalidade e a corrupção. O valor que todos os homens atribuem a um determinado prazer depende da comparação e da experiência. Não é mais ganancioso por dinheiro o carregador que gasta em toicinho e aguardente do que o cortesão que adquire champanhe e hortulanas.
Gênero de passos comum à Península Ibérica, na França, Itália e na Grécia. Quando assados, eles constituem uma excelente iguaria, as hortulanas. As riquezas são valiosas em todas as épocas e para todos os homens, porque sempre compram prazeres que os homens desejam e aos quais estão habituados. Nada pode restringir o amor ao dinheiro, senão o sentido da honra e da virtude, que, se não for igual em quase todas as épocas, será naturalmente mais intenso nas épocas de conhecimento e refinamento. Entre todos os reinos europeus, a Polônia parece o mais deficiente nas artes tanto da guerra como da paz, tanto mecânicas quanto liberais. No entanto, é lá que mais prevalece a venalidade e a corrupção. Os nobres parecem ter conservado a coroa apenas com o propósito de vendê-la pelo lance mais alto. Esta é quase a única espécie de comércio com o qual esse povo está familiarizado. As liberdades da Inglaterra, longe de decaírem desde o aperfeiçoamento das artes, aperfeiçoamento a origem do luxo das artes, nunca floresceram tanto como durante esse período. Embora a corrupção pareça ter aumentado nos últimos anos, isso deve ser atribuído principalmente à nossa firme liberdade, quando nossos príncipes descobriram a impossibilidade de governar sem parlamentos ou de aterrorizar os parlamentos com o fantasma da prerrogativa. Sem considerar que tal corrupção ou venalidade prevalece muito mais entre os leitores que entre os eleitos e, portanto, não pode ser atribuída a quaisquer refinamentos no luxo. Se considerarmos o assunto sob um prisma adequado, descobrimos que o progresso das artes é bastante favorável à liberdade e tem a tendência natural de preservar, quando não de produzir, um governo livre. Em nações rudes e grosseiras, onde as artes são negligenciadas, toda mão de obra é empregada no cultivo da terra e toda a sociedade está dividida em duas classes: os proprietários da terra e seus vassalos ou rendeiros. Os últimos são necessariamente dependentes e adaptados à escravidão e à sujeição, especialmente onde não possuem riqueza e não são valorizados por seus conhecimentos de agricultura, como deve ocorrer sempre que as artes são negligenciadas. Os primeiros, naturalmente, erigem-se em pequenos tiranos e devem submeter-se a um senhor absoluto no interesse da paz e da ordem. Ou, se conservarem a independência, como os antigos, os góticos, barões só podem cair em disputas e contendas entre si, lançar toda a sociedade numa confusão tal que é talvez pior que o governo mais despótico. Mas onde o luxo alimenta o comércio e a indústria, os camponeses, pelo cultivo adequado da terra, tornam-se ricos e independentes, enquanto negociantes e mercadores adquirem parte da propriedade, trazendo autoridade e consideração a essa classe média de homens que são a base melhor e mais firme da liberdade pública. Estes não se submetem à escravidão, como os camponeses, por pobreza e mesquinhez de espírito. Não tendo esperança de tiranizar outros, como os barões, não são tentados pelo interesse dessa recompensa a submeter-se à tirania do soberano. Aspiram a leis igualitárias que possam assegurar-lhes as propriedades e defendê-los da tirania tanto monárquica quanto aristocrática. Isso aí. Foi um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho para dar os próximos vídeos e os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você acha dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores e colabore com o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que garotos por conta de conteúdo que passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.